Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa segunda-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Nossa, hein, gente? Essa semana começou com muita chuva, hoje cedo aqui na cidade de Manaus. Você viu logo cedo muita chuva, trovões, muita ventania também. E é claro que a gente sempre, no momento, quando a chuva vai chegando na nossa cidade, no nosso estado, a gente não pode deixar de lembrar aqui das pessoas que ainda moram em áreas de risco, que todos os anos acabam sofrendo muito com a alagação na área onde essas pessoas estão morando. Muitas vezes as casas, né, que acabam se tornando verdadeiras ameaças para aquelas famílias. Então a gente já começa fazendo esse alerta aqui através do Câmera 13 do programa da nossa gente. Olha, essa semana a gente já vai receber mais um mês. É o novembro que está chegando. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais ainda informações a respeito do Novembro Azul. Lembrando que durante todo o mês de outubro, a gente viu aí a nossa cidade bem colorida. O país, na verdade, ficou colorido com a cor rosa. Mas agora, gente, nesse momento, o mundo também já se prepara, como fez em relação ao combate do câncer de mama, para viver uma outra cor, que é a cor azul. Agora, junto com essa cor, a gente tem um simbolismo muito forte para a saúde dos nossos homens e um alerta para a prevenção do câncer de próstata, que é uma doença que tanto mata os homens, não só aqui no nosso país, não, mas no mundo inteiro. Então, olha que bacana, o símbolo, né, que é o laço. O laço sempre ele é usado para as campanhas de prevenção. Começou com a questão da AIDS e acabou sendo o laço adotado também para o combate aí do câncer de mama. Hoje a situação da próstata também, a prevenção ao câncer de próstata. Ficou muito legal, não ficou? Um bigode ali simbolizando o homem. Eu acho muito interessante como ficou o lacinho na cor rosa, mas a marca aí que é um bigode, né? E a gente vê que é todo um trabalho que passa a ser feito também no nosso país, já passou a ser feito, continua esse ano para chamar a atenção. E aí, você conhece o Novembro Azul? Conhece? Não sabe muita coisa sobre ele? Então já aqui no Câmera 13 a gente manda uma matéria daqui a pouquinho para você entender melhor. Olha, gente, o programa também vai mostrar já o trabalho do Instituto Emanuel Rei Davi. É um instituto que trabalha com a proteção das nossas famílias. Um trabalho bacana, bem interessante mesmo. O programa Câmera 13 foi convidado para mostrar através aqui da nossa equipe de reportagem e daqui a pouco a gente leva aí essas informações para você. Vamos falar agora sobre a Aedes aegypti. A luta para combater o mosquito continua. A gente tem as sextas-feiras que acabou sendo utilizada pelo Ministério da Saúde para fazer o chamamento, para fazer a prevenção. Só que essa semana, até pelo feriado que a gente teve, né, na semana passada, do Dia do Servidor Público, a campanha acabou acontecendo na quinta-feira passada, aquele momento de guerra mesmo, o exército que você faz parte, sendo chamado para a gente tentar combater esse mosquito que tanto traz prejuízos aqui para as nossas famílias, para a nossa saúde. Aí você tem a dengue, você tem a febre chikungunya, você tem zika vírus. Nossa, é muita coisa que esse mosquito ruim traz aí para as nossas famílias, não é verdade? E aí é hora da gente combater. Vamos dar uma voltinha agora, portanto, chamar a nossa equipe de reportagem para mostrar aí como é que foi na semana, no finalzinho praticamente da semana passada, esse trabalho aqui no município de Manaus. Dia D de combate ao Aedes integra a programação nacional de luta contra o mosquito. De acordo com o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, o objetivo é orientar e alertar a população sobre a importância da eliminação dos criadores do mosquito por meio da inspeção semanal, utilizando o checklist 10 minutos. Preparado não só para atender, para orientar, né, as pessoas ao tratamento, como também
para conscientizar o povo, para educar melhor o nosso povo, para que a gente tenha mais consciência de como fazer nesses 10 minutos para que a gente olhe o nosso quintal e evite assim a proliferação do mosquito e evite essa doença grave que dengue, chikungunya, zika, para que a gente melhore a saúde da população. A estratégia para o dia D irá unir forças numa grande cruzada contra o mosquito. Neste ano, contará com o apoio da Brigada da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT. A mobilização é muito importante porque hoje nós temos 2.500 idosos matriculados na universidade. E os idosos são liderança nas famílias, liderança no contexto da sociedade, e a gente tem que combater esse mosquito de qualquer maneira. Então eles estão treinados, eles fazem parte agora dessa brigada contra o mosquito Aedes, e eu acho que isso vai favorecer muito o controle das doenças transmitidas pelo Aedes. Olha, gente, bem interessante essa campanha e, na verdade, é uma campanha nacional. Esse dia de mobilização é nacional, mas a prefeitura, eu achei muito bacana a forma que está sendo adotada de fazer um checklist. Checklist 10 minutos. Você já pensou o que você faz em 10 minutos no seu dia? Deixa eu perguntar aqui para o doutor Dorival e para o doutor Alfredo Brelas, que já começam esse bate-papo comigo dessa segunda-feira. Mas em 10 minutos vocês fazem o quê? Porque aí, nesse dia D, 10 minutos para olhar o quintal, para fazer um checklist para saber como é que tá, se tem um copinho com água, para ser ali aquele criador desse mosquito que tanto prejudica a gente. Vocês já pensaram nisso? O que vocês fazem durante 10 minutos do tempo de vocês? Doutor Dorival. Vocês são, bom dia a todos que nos assistem. Realmente é uma coisa a se pensar, né? Não só eu próprio, como a toda a minha família. Vem cá, todo mundo aqui da minha família, vamos passar 10 minutos fazendo aqui um checklist para ver o que a gente pode fazer para melhorar não só a nossa qualidade de vida, mas a dos nossos vizinhos também, né? Muito bem, doutor Alfredo Brelas, os seus 10 minutos. Bom dia a todos. Em 10 minutos nós podemos fazer muitas coisas boas, né? E ontem eu fiz a minha parte, fazendo a limpeza no meu quintal. E, na verdade, acho que eu não gastei nem 10 minutos para observar e tirar qualquer foco de um criadouro de mosquito. Tá vendo aí, gente? Em 10 minutos a gente acaba fazendo um trabalho maravilhoso de prevenção para nossa família, como para as famílias, nossas vizinhanças aí do local onde nós moramos. Então faz muita diferença. Parabéns aí e a luta continua sempre, tá bom? Olha, vamos falar de Novembro Azul, tá chegando hoje, 30 já, não é? Já é 30 de outubro, nossa, passou, daqui a pouco chegou o Natal, mas antes de chegar o Natal, a gente tem aí esse mês maravilhoso de novembro, onde a saúde dos nossos homens vira debate, vira pauta, e pauta de saúde pública. Então é muito interessante, o mês de outubro foi um mês marcado pela cor rosa, pela luta, pela vida das nossas mulheres, prevenção do câncer de um modo geral, mas em destaque o câncer de mama. Então, nós temos aí a mamografia, tratamento, logo que descobre a doença, tem que ser iniciado rapidamente para que, de fato, as pessoas acometidas por esse problema tão sério, que é o câncer de um modo geral, elas tenham chance para sobreviver. A gente vai mostrar que esse mês de novembro que está chegando é a vez da saúde dos homens, está em destaque. Então, a prevenção contra o câncer de próstata é extremamente importante. Vamos dar uma olhada aqui. Novembro está chegando e a cor rosa que coloriu a nossa cidade durante todo o mês de outubro agora cede espaço para o azul. É o Novembro Azul que chega com força total e coloca em pauta a saúde do homem. Novembro é o mês dedicado para se conscientizar sobre a prevenção do câncer de próstata, um tipo de câncer que continua matando muito ainda no Brasil. No finalzinho de 2015, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, já apontava que nos anos de 2016 e 2017, o Brasil iria registrar mais de 62 mil novos casos da doença. Por isso, a campanha do Novembro Azul é muito fundamental
Para você ter uma ideia, cerca de 6 em cada 10 homens acima dos 65 anos são diagnosticados com a doença. O câncer de próstata é a terceira principal causa de morte em homens, seguido apenas pelo câncer de pulmão e o câncer coloretal. Olha, gente, então esse mês de novembro é um mês muito importante para fazer a prevenção ao câncer de próstata. E tem que acabar esse preconceito em relação ao exame de toque retal. É um exame muito importante que os homens precisam fazer, sim, de acordo com o que a própria sociedade de urologia determina. Então não adianta essa ideia de dizer, não, gente, eu não vou fazer porque vão rir. Que história é essa? É a sua saúde, é a sua vida que está em jogo. E isso é bacana, quebrar preconceito, né, doutor Dorival, doutor Alfredo Brelas, tem que quebrar preconceito. E essa história de ficar achando que alguém vai ficar rindo, fazendo piada, isso ficou para o passado. Com certeza. E se tiver piada, que seja para a pessoa ter saúde, né? É verdade. Que a piada seja aproveitada para que quebre esse tabu, esse medo de a pessoa se prevenir contra uma doença que tem levado muitos homens, né? Doutor Alfredo, que tipo de não digo nem de conselho, né? Mas de dica o senhor pode dar para as pessoas, para os homens, lembrar que o mês de novembro é aquele mês que você agenda lá, não é verdade? Lá na porta da geladeira, bota lá um alerta, tem que fazer o exame. O que é mais importante do que a saúde, né? Então, a saúde deve ser uma das prioridades na vida de qualquer pessoa, tanto do homem quanto da mulher. E quando nós priorizamos, colocamos aquilo como algo muito importante na vida, nós vamos enfrentar os preconceitos ou qualquer uma outra coisa para fazer aquilo que tem que ser feito. Ok, olha, gente, a gente vai fazer um intervalo comercial, mas eu quero mandar um abraço muito carinhoso para você que está no interior do Amazonas, acompanhando o Câmera 13, todos os municípios queridos, que nesse momento todo mundo fica ligado aqui na Band, a gente agradece muito por isso. E você de Manaus, muito obrigada sempre pela sua companhia. Lembrando que hoje, 30 de outubro, é dia do balconista, parabéns a esses profissionais queridos. É dia também do ginecologista, então parabéns, e a gente fica muito feliz saber que nós temos a chance de aplaudir, não é, profissões, pessoas que se dedicam, que se comprometem e que fazem a diferença no nosso dia a dia, tá bom? Vamos para o intervalo e já já a gente volta na Band com o nosso Câmera 13. Já estamos de volta e olha, para bater um papo nesse início de semana aqui no Câmera 13, a respeito do bullying, algo que a gente já falou muito aqui no nosso programa, e esses últimos dias não tem como não debater esse assunto nas escolas. Eu acho que nunca se chamou tanta atenção de um problema que em muitos momentos a gente acaba passando de forma despercebida, não é, sobre esse assunto. Às vezes se imagina que é uma brincadeira, mas a gente não tem um entendimento, pelo menos em muitos casos, de que aquele problema ou uma brincadeira, uma palavra mal colocada, traz prejuízos emocionais na vida de outras pessoas. O que aconteceu lá há pouco em Goiânia, quando aquele jovem de 14 anos acabou pegando uma arma usada pela mãe, que é policial, os pais são policiais, levou para dentro da sala de aula e disparou. E foi matando, foi tentando destruir a vida de pessoas. Dois jovens acabaram perdendo a vida. Uma outra menina, uma outra aluna ficou paraplégica. E o estrago emocional na vida daquelas outras crianças, adolescentes, na verdade, que, graças a Deus, estão vivas, mas certamente com trauma que vai levar a vida toda para esquecer. Se é que pode se esquecer um trauma, doutor Alfredo, ou não? Olha, um trauma como esse que aconteceu agora há poucos dias na vida de muitas pessoas, não tem como esquecer, né? Dá para amenizar e a pessoa aprender a conviver
com uma situação diferente de antes, né? Mas apagar, deletar da memória da pessoa, isso é impossível. Em algum momento da vida dela, pode ser que ela tenha alguma recaída, embora ela possa estar fazendo sempre um tratamento psicológico. Agora, eu fico imaginando, porque nesses últimos 40 dias até aqui, enquanto a gente estava mostrando naquela série que o programa apresentou dos casos mais bárbaros que aconteceram no país nessas últimas décadas, nós, ao mesmo tempo que mostrávamos o passado, já estávamos vivendo no presente situações semelhantes, porque esse jovem, dos momentos que a polícia aponta, diz que o caso de Realengo, no estado do Rio de Janeiro, que nós mostramos aqui no nosso programa, que o jovem aponta bullying também para cometer a barbaridade, mais de 12 jovens mortos no estado do Rio de Janeiro, e ele usou praticamente a mesma, não sei se técnica, não seria a palavra certa, mas o mesmo caminho percorrido por aquilo que aconteceu há um tempo atrás, em 2001, acho que foi 2012, na verdade. Hoje, em 2017, a gente está vivendo. Como evitar isso? Como que a gente pode evitar isso? Porque hoje nós temos uma ferramenta extremamente importante, que é a internet, muito importante, mas ao mesmo tempo os pais precisam olhar mais o que os filhos estão fazendo ou o que os filhos estão vendo na internet. Doutor Dorival, na sua opinião? Conceição, primeiramente você se referia ao modus operandi, né? A maneira como uma pessoa se comporta, ela se inspira em alguém para poder cometer um determinado ato. Isso chama-se modus operandi. Quanto à questão de fazer frente ao comportamento de um jovem, de um adolescente, de uma pessoa de quem você tem a guarda, é necessário que o pai, que a família esteja mais presente do que a própria rede social. E nesse sentido, isso aí é que a dificuldade da sociedade em enfrentar tem sido muito grande, porque nem sempre o adolescente está próximo dos pais. Geralmente ele está na escola, ele está em outro ambiente que não o ambiente da casa. E daí também, ou talvez, a necessidade dos pais estarem na escola também, o que é muito difícil. Acontece muito isso, doutor Alfredo, de um pai ou uma mãe procurar o senhor para saber como lidar, como cuidar, como educar seus filhos no mundo que hoje está tão perto de nós porque ele está dentro de um aparelhinho? Todos os dias isso acontece. Todos os dias eu sou procurado por pais pedindo socorro porque os filhos estão se comportando de uma forma inaceitável. E então é muito comum essa procura nos consultórios, né? Eu tenho bastante pacientes que hoje manifestam um comportamento que não é normal, que nós chamamos dessa forma, não? Bem normal daquilo que nós gostaríamos que fosse, né? Então os pais hoje estão pedindo socorro, porque os nossos filhos estão recebendo muitas influências de todos os lados hoje. A internet ela é muito boa, mas muitas pessoas usam para o mal, né? Então esse lado ruim que a internet ela divulga acaba refletindo na vida dos nossos filhos, não só a internet, todo veículo de comunicação. Tem uma frase que se falou muito e hoje se fala de uma outra maneira, que é: qual o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? Mas hoje o questionamento é: quais os filhos que nós vamos deixar para esse mundo? Como é que vocês analisam essa frase? Conceição, essa é uma pergunta que eu me faço a todo momento. E eu acho que todo pai, toda mãe deve se fazer essa pergunta a todo momento também, porque é muito fácil para nós, que já somos adultos, temos chegado até aqui, nós temos um legado, mas é difícil nós deixarmos um legado. Então esse desafio é que eu me pergunto a cada dia, e eu acho que cada pai tem que fazer: que tipo de filho você vai deixar para o mundo? Quantas horas você deixou o seu filho estar na internet livremente? E que resultado dessa liberdade você vai deixar para o mundo? Então, eu me pergunto a cada momento, e acredito que qualquer pai, qualquer mãe deva ter essa preocupação. Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial e daqui a pouco a gente tem muitas perguntas aqui chegando no nosso programa para que os nossos queridos amigos, doutor Alfredo e doutor Dorival, possam responder. Mas eu quero deixar uma pergunta já aqui, porque outro dia eu estava imaginando o que será que um psicólogo conversa, não é, com as pessoas que o procuram. Até conversei isso muito com o doutor Dorival, para tentar ajudar, doutor Alfredo, a mudar algum caminho, porque em alguns momentos a gente está de frente com o problema e a gente não sabe se deve seguir ou se faz
um outro percurso, né? Como que é esse trabalho da psicologia, muito mais levando em consideração o momento em que nós estamos vivendo? Porque a gente falou do caso de Goiânia, onde um jovem de 14 anos pegou a arma e ele sabia manusear a arma, ele sabia como manusear essa arma e foi para dentro da sala de aula dele, se sentindo ofendido pelo bullying, e cometeu aquilo que lá atrás, em 2012, o rapaz de Realengo também cometeu. E o rapaz de Realengo também seguiu o passo do que aconteceu naquela faculdade dos Estados Unidos. É quase uma sequência, não é, de fatos que a gente está percebendo que estão sendo vivenciados ou praticados. Então a gente faz o intervalo comercial e volta já já com você. Já estamos de volta, olha, mandando um abraço carinhoso para você que nos acompanha lá em Parintins. Caso do nosso querido Aldemir Saterê, que está assistindo o programa. Um beijo para você, muito obrigada. Um alô também para o Francisco Miguel, que mora no bairro Gilberto Mestrinho. Muito obrigada aí pela companhia. E olha, gente, lembrar o nosso número de WhatsApp para você que está querendo conversar com a produção, mandar recado. É só dar aí passar uma mensagem para a gente no 99336-3937. O telefone está na tela da Band e você pode entrar em contato com o nosso programa todos os dias, vai ser uma alegria. Olha, a gente está falando aqui nessa segunda-feira com os nossos amigos, Dr. Alfredo Brelardi, Dr. Dorgival, a respeito do bullying, mas desses últimos acontecimentos que acabam também colocando em risco não só pessoas lá em Goiânia, mas como aconteceu na escola, mas no nosso dia a dia, a preocupação com os nossos filhos, o perigo que eles possam estar vivendo, correndo também dentro, em todos os ambientes. E eu deixei uma pergunta para o doutor Alfredo a respeito de como que a psicologia trata isso, né? Que tipo de orientação, de caminho a psicologia aponta para os pais terem um pouco mais de segurança na hora dos filhos saírem de casa? Na verdade, os pais precisam ser as pessoas mais presentes na vida dos seus filhos. Eu falava ainda essa semana que os pais precisam ser amigo dos filhos. Os filhos precisam considerar os seus pais dessa forma, como amigos, né? Então, quando o pai é um amigo, ele é pai e ele é amigo ao mesmo tempo, ele vai estar muito presente na vida do filho, e essa aproximação do pai vai proteger seu filho de muitas coisas ruins que possam acontecer. Claro que o pai não vai ficar dentro de uma escola o tempo todo com o filho, mas quando o filho sai da escola, o pai que é próximo vai conversar e ficar sabendo de tudo que aconteceu lá. E ele vai identificar algum comportamento inadequado que se alguém teve com o filho, e ele vai trabalhar em cima daquilo ali para que o filho não desenvolva dali, a partir daqui, um trauma ou coisa parecida, né? Olha, a gente falou muito sempre do senso comum e o senso crítico. E a gente vai mostrar agora umas imagens, gente, para a gente discutir. Logo em seguida vamos ouvir várias perguntas que chegaram a respeito do próprio senso comum. Aquele momento em que você acaba não sendo o teu pensamento, mas recebendo a influência de um outro pensamento que talvez você nem quisesse pensar daquele jeito e acaba sendo levado, né? Quase teleguiado. Então, a gente está colocando duas imagens para você. E uma jovem de 33 anos, ela acabou sendo morta. O nome dela era Fabiane. Ela foi morta porque ela foi confundida com uma outra pessoa. E, enfim, no momento que ela saía, que ela passava na rua, as pessoas atacaram ela e acabaram matando. E ela foi confundida numa foto, não é? E acaba assim, a gente só vive isso mesmo, né? A gente vê algo muitas vezes na internet e não procura nem saber a fonte e já vai reproduzindo, já vai achando que aquilo realmente é algo, é uma verdade absoluta. E esse caso chamou muita atenção em função disso. E muitas vezes esse cuidado precisa ser redobrado. Vocês acompanharam esse caso? Sim, acompanhei. E, na minha opinião, um dos erros mais graves que uma pessoa que faz uso da internet ela pode cometer é compartilhar algo que ela não tem convicção de ser uma verdade, né? E uma outra coisa, por mais que fosse verdade, essa moça fosse o que de fato estavam acusando,
a população jamais teria o direito de fazer o que fez com ela. Na verdade, a justiça, ela não está à disposição da população para ser exercida, ou seja, pela população, né? Se ela fosse culpada do caso, ela teria que ser julgada e, nesse julgamento, ela seria condenada ou não, mas não através da mão da população que fez o que fez com essa moça. Olha, gente, o caso, houve um sequestro lá no Rio de Janeiro e foi feito um retrato falado pela polícia. Esse aqui é o retrato da sequestradora, um retrato falado, né? Só que quando essa foto foi para a internet, essa moça morava no interior de São Paulo. Ela tem a semelhança, sim, se a gente for olhar, tem semelhança. Não é verdade? Mas só que não eram as mesmas pessoas. E ela acabou sendo confundida com a sequestradora na rua. Aí, imagine a violência que foi praticada ali, né? Teve um lixamento sobre essa jovem. Ela acabou 3 dias após indo a óbito. Então, a gente vai agora para as ruas para saber isso, né? Das pessoas, se elas têm o cuidado de averiguar de fato, quando recebe uma informação, se aquela informação é ou não verdadeira. Vamos ouvir, então, as pessoas nas ruas. Você já compartilhou notícias na internet sem saber se eram verdadeiras? Não, senhora. Não, nunca. Você já compartilhou notícias na internet que você não viu se eram verdadeiras? Já, muitas vezes, já. Já sim, várias vezes. Não, eu procuro verificar a fonte para ver se tem uma veracidade ou não. Olha, eu estava vendo aqui a foto mesmo da sequestradora, não sei se dá, ou Sidney, para mostrar aqui, será se dá aqui, ó, a foto. E aí a polícia, portanto, fez um retrato falado, que foi esse que a gente mostrou aí na tela da Band. E aí acabou que a Fabiane foi confundida e, enfim, né, uma tragédia que aconteceu. Então, quem matou Fabiane? Essa daqui é a moça que foi morta, na verdade, confundida com a sequestradora. A imagem dela foi confundida. Então, a gente vai fazer... Tem perguntas, né, gente? Vamos fazer umas perguntas agora. E é realmente algo, porque a internet, ela é, sim, uma ferramenta muito importante. Gente, você já pensou você ter a possibilidade, há um tempo atrás, algumas informações que você ia receber, quanto tempo depois da notícia acontecer? Não é? Uma notícia de fora do país, quanto tempo os nossos avós, por exemplo, teriam acesso a essa informação? Então, você vê que essa parte, ela foi muito, ela está acelerada, né? A gente está há anos-luz em relação à própria possibilidade hoje que os nossos avós, até mesmo nossos pais, talvez não tiveram. Mas isso também impõe regras, impõe situações para a gente mesmo no nosso dia a dia. Vamos então agora às perguntas? Vamos aí às ruas de Manaus. Doutor, meu nome é Hilda. Porque muitas vezes alguém faz justiça com as próprias mãos. Não é muito melhor chamar a polícia? No caso do lixamento aí, né? No caso. E essa prática de fazer justiça com as próprias mãos, ela vem aí de 5.000 anos, né? Na época da lei de Talião, de muito tempo. E a sociedade evoluiu. Nós temos que evoluir. Nós não podemos mais fazer justiça achando que aquilo ali para nós, sem muitas vezes averiguar, né? Porque a função da justiça é justamente essa, é dar oportunidade para todos os lados apresentarem as suas razões. E aí, um terceiro, que no caso é o juiz, é que vai dizer o direito. Nesse modo, dessa forma que foi, vamos dizer, com o tempo, desses 5.000 anos para cá, a sociedade evoluiu. E hoje o juiz natural, ele vai dar uma sentença baseada na oitiva dos dois lados. Então isso é que se imagina que é o melhor, que é o ideal para a nossa sociedade. E não a pessoa, com as suas próprias razões, querer ir lá e resolver aquilo que para ele está injusto, né? E a lei de Talião, você ia lá e praticava dente por dente, olho por olho. Praticava... isso, a mesma... Se vingava com as próprias mãos. Já que a gente entrou nisso, o problema é o seguinte, é que quando a pessoa... Um exemplo, alguém matava um filho de uma pessoa, e aquela pessoa
magoada, ia lá e matava. Só que às vezes a pessoa aproveitava e matava também o irmão daquele filho. E aí não se fazia justiça, né? Porque o ser humano, ele tende a exagerar nas suas razões. Então a pessoa às vezes ia fazer justiça, cortar um dedo, ele ia lá cortava 2. E aí exagerava. Então a sociedade foi evoluindo para que hoje um terceiro diga de quem é a razão, quem é que está certo. E se tiver que aplicar uma pena, vai ser aplicada. Olha, muito obrigada, doutor Dorival. Mandar um abraço aí para os nossos amigos do Tribunal Regional do Trabalho, acompanhando o nosso programa. Muito obrigada. Tem mais um questionamento. Vamos lá. Meu nome é Nilvana. Doutor, um lixamento como esse mostra que as pessoas são ruins ou apenas um momento? Eu vejo que muitas pessoas têm em si o senso de justiça. Só que algumas pessoas acabam achando que esse senso de justiça lhe dá o direito de linchar alguém, de bater em alguém, de matar alguém. Esse senso de justiça, ele não nos dá esse direito de cometer crime contra as pessoas. Claro que você não concorda com o comportamento dela, esse é o seu senso de justiça, tá? Mas a pessoa precisa compreender que não é ela que vai fazer essa justiça. Quem vai fazer a justiça é a própria justiça, né? Então, que o senso de justiça não a leve a cometer um crime como aquele crime que ela está condenando. Mais uma pergunta, vamos lá. O meu nome é Miriam, eu gostaria de saber se a pessoa que estava assistindo o lixamento pode ser culpada ou não. Olha, essa é uma boa pergunta, né? Nós temos sempre tocado nesse assunto aqui. Aquele que presencia, aquele que está próximo de alguém que comete um delito, ele pode ser também, inclusive, condenado como aquele que praticou. Então, isso se chama, a gente chama no direito de... Nesse momento eu perdi aqui a palavra, mas é o... Nesse caso, doutor Dorival, ação e omissão. É a omissão imprópria. É aquela que a pessoa está poderia vendo. Ter feito algo. Ele não tem o dever, por lei, de impedir, mas ele tem impropriamente também o dever de evitar que aquele resultado aconteça. Senão ele vai ser culpado também por ter praticado. Porque estava ali perto, poderia pelo menos ter evitado. Procurado evitar e não o fez. Sim, é isso, doutor Dorival. Doutor Alfredo, como que hoje, pela força que tem a internet, e a gente sabe que em muitos momentos não há como você limitar. A gente tem aí um marco já regulatório da internet, mas ainda assim é muito difícil para quem tem seus filhos, porque hoje, cada vez mais cedo, não é, as crianças têm acesso à internet, tem lá um telefone na mão e sabe acessar. Qual é a orientação que o senhor dá? Porque é claro que tem a sua importância, essa é uma ferramenta para estudo, é uma ferramenta muito, muito bacana mesmo. Mas que dica o senhor dá assim, rapidamente para os pais? Aquilo que eu falo... daria um celular logo para sua filha ou sua neta muito recente? Eu já dei um celular para o meu filho, por exemplo, mas depois eu resolvi retirar, porque ele não estava sabendo fazer o uso dele como deveria, né? Então, assim, os pais, como eu falei ainda há pouco, eles precisam estar muito próximos dos filhos e ganhar a confiança dos seus filhos e os filhos ganhando a confiança dos seus pais, né? Para que o pai possa falar com o filho e o filho possa obedecer, né? Então, os pais precisam estar muito presentes na vida dos filhos. Obrigada, doutor Dorival, muito obrigada. Conceição, eu queria dizer só uma coisinha, que tudo que nós discutimos aqui, tudo que nós falamos, não seria, nada disso se aproveitaria se a nossa sociedade não tivesse educação. E nesse sentido eu gostaria de fazer uma homenagem a você, que é uma pessoa que o povo de Deus te colocou ali naquele parlamento e você tem feito um trabalho maravilhoso, por isso eu quero te parabenizar. Obrigada, muito obrigada, doutor Dorival. E ó, lembrando que o doutor Alfredo Brelas vai estar em Parintins. Isso, se Deus me permitir, amanhã estarei chegando em Parintins para uma série de palestras sobre bullying e também sobre droga, em algumas escolas públicas, né? GM 3, nos 3 horários. Você que nos assiste do GM, estarei lá sexta-feira. E outras escolas também, nós vamos comunicando lá em Parintins mesmo. Que bom, muito bom. Gente, um beijo para você, muito obrigada. Que Deus abençoe você e sua família. Tenha uma excelente tarde. E a gente se vê amanhã aqui na Band. Lembrando o pessoal do Alvorada que amanhã a gente vai colocar a matéria aí de vocês, tá bom? Fica com Deus e até lá.